presbíteros. Então, aquele que é levantado por Deus como uma autoridade, ele tem que saber receber honra, assim como também ele precisa saber ensinar a honra. Eu costumo dizer aos pais que quando eles não são honrados pelos filhos e quando os meus filhos, porventura, não me honram, provavelmente a raiz desse problema está em mim, que não ensinei a honra aos meus filhos. Então, acontece frequentemente de que nós precisamos interpretar o mandamento por dois lados. O mandamento, ele é de forma direta aos filhos. Honra ao teu pai e à tua mãe. Mas de forma indireta, ele é um mandamento aos pais, para que eles ensinem aos filhos o conceito da honra e o conceito da autoridade na estrutura da sociedade e na estrutura também da igreja, na estrutura eclesiástica. É por isso que os presbíteros e diáconos devem ter a sua condição de candidatos ao ofício, nessa condição, devem ter avaliado o governo que essas pessoas exercem sobre a sua própria família. E por isso é necessário que o oficial da igreja governe bem a sua própria casa. É fundamental que ele saiba fazer isso. Então, os pastores do rebanho de Deus precisam compreender essa verdade. A autoridade procede de Deus, não do povo que os elege. E ambos, igreja e líderes, precisam reconhecer essa verdade. E uma vez reconhecida essa verdade, é que vão poder desenvolver e compreender a forma como a igreja precisa obedecer devidamente aos seus líderes, aos seus guias. Nós precisamos entender, conforme o texto nos diz, que aquele que lidera precisa liderar em nome de Deus, sabendo que a autoridade vem de Deus e que ele vai, como nos diz a segunda parte do versículo, prestar contas. Esse prestar contas pode tomar várias direções, porque se ele não liderar bem, ele vai prestar contas. Se ele não guiar e se ele não for digno de ser imitado, ele vai prestar contas. E é fundamental que o líder tenha isso em mente e ensine isso ao rebanho que vai por ele ser liderado. Muitas vezes, quando se perde isso, chega-se aos famosos extremos. Nós temos alguns extremos na história do século passado que ficaram marcados na cabeça de todo mundo. Casos como Jim Jones, David Koresh, que lideraram grupos até a morte. Até a morte. Mas porque personalizaram e pelo seu carisma controlaram a mente de pessoas. Mas longe desses extremos, nós temos centenas de casos de líderes que têm um carisma tal que conseguem levar rebanhos para longe da Escritura de Deus, da Palavra de Deus, que levam centenas ao erro teológico e que levaram ao longo da história várias denominações a se afastarem completamente da Palavra de Deus. Por isso é que esses líderes precisam ter uma fé digna de ser imitada. E quando isso não aparecer, nós, na verdade, temos que tomar cuidado com esses líderes e com esses guias. Então, creio que isso, de certa forma, nos dá uma ideia do que é esse mandamento, não é? É uma honra que nós devemos dar aos nossos líderes em obediência quando eles nos instruem e nos conduzem no caminho das Escrituras e da Palavra de Deus para atingir um fim que a própria Escritura nos orienta. Agora, temos que aprender também
que esse tipo de obediência está intimamente ligada ao nosso procedimento. Observe que os líderes, pela sua boa conduta, devem ser dignos da confiança do rebanho que Deus lhe coloca às mãos. E, infelizmente, não é isso o que acontece muitas vezes. No nosso contexto presbiteriano, muitos desenvolvem uma visão de que aquele grupo chamado conselho não é um grupo de pastores amorosos, mas se tornou um grupo de dominadores do rebanho ou uma junta administrativa. Homens que estão ali para resolver negócios simplesmente do reino de Deus. Ou desenvolveram aquela ideia de que aqui temos a hierarquia. Ora, veja bem, o nosso sistema de governo, que é a forma como Jesus nos ensinou, ele é um sistema que deve seguir o coração daquilo que Cristo nos ensinou, que Jesus nos ensinou, da liderança serva, da liderança humilde, como já vimos em outra palestra, e não o desenvolvimento de castas dominadoras, onde uns estão sobre os outros, simplesmente um manda e o outro obedece. Não deve ser assim. E a igreja não pode ter essa visão. Eu creio que essas situações se multiplicam por várias razões. Quando Paulo fala aos presbíteros, em Atos capítulo 20, ele diz o seguinte: atendei por vós. Uma palavra tão curta e tão importante. Muitas vezes os líderes chegam a se tornar os dominadores do rebanho, porque não atenderam por si, não atenderam pelo seu coração, não perguntaram as motivações do seu coração e se tornaram os dominadores do rebanho. Mas Paulo não diz só isso em Atos 20, 28, ele diz: atendei por vós e atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E essa é uma segunda razão pela qual as situações de liderança nos conselhos de muitas igrejas se deterioram, porque o conselho da igreja terminou por deixar de pastorear o rebanho. E o pastoreio do rebanho é fundamental, porque essa é a função fundamental do presbiterato, o pastoreio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Paulo podia falar claramente sobre isso àqueles irmãos daquela igreja, naquele discurso, porque ele havia se portado da maneira correta diante daquela igreja. Em Atos capítulo 20, verso 18 a 21, o apóstolo Paulo, discursando aqueles presbíteros, diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, jamais deixando de vos anunciar alguma coisa proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os presbíteros deixam de pastorear, quando eles cruzam os braços, eles perdem a sua condição de serem imitados pelo rebanho. Por isso a conduta é tão fundamental. O líder do povo de Deus precisa ser digno de ser imitado. Mas quando os presbíteros cruzam os braços, usando a expressão do próprio apóstolo Paulo, os lobos vorazes adentram o rebanho. E quando eles adentram o rebanho,